Alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3, semana 5 do primeiro ano do PET de 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal e que no final do vídeo tem uma playlist aí com todos os vídeos do PET 3. Agora, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar aí sobre as diferentes formas de trabalho escravo no Brasil colônia e no Brasil império. Então, quando a gente fala, na escravização de pessoas aí, no Brasil, a gente tem que entender que existiam diversas formas de trabalho. Vamos lá, olha só. Ao longo dos períodos colonial e imperial no Brasil, observou-se a adoção do uso da mão de obra escravizada. A escravidão acabou se constituindo em um dos mais importantes pilares da nossa sociedade. Por quê? Ela vai trazer diferentes impactos aí, na história do Brasil. A princípio, os povos originários foram utilizados como escravos e depois de algumas décadas, escravizados vieram do continente africano para ocuparem os vários postos de trabalho que eram gerados. Com o passar do tempo, a complexidade econômica e social acabaram determinando a existência de diferentes formas de escravização. Então, a gente sabe, já comentou isso algumas vezes, que no início da colonização a mão de obra utilizada vai ser dos indígenas, dos povos originários aí do Brasil que vão ser escravizados, e depois essa mão de obra vai sendo substituída pela escravização de negros africanos, que vão ser capturados e vão ser enviados aqui para o Brasil. Beleza? E a complexidade econômica vai fazendo com que novos postos de trabalho surjam, novas formas de trabalho também. Vamos aí, então, às diferentes áreas que esses escravizados trabalhavam. Nas áreas rurais, os escravizados de eito enfrentavam uma dura rotina, trabalhando em jornadas que poderiam alcançar 18 horas diárias. Não bastando o desgaste físico provocado pelo trabalho, predominantemente braçal, esses indivíduos viviam mal instalados em senzalas, cujas condições de higiene eram bastante precárias. A expectativa de vida variava entre 10 a 15 anos de serviços, devido às condições citadas e à falta de alimentação adequada. Então, o trabalho braçal a que eles estavam submetidos, então as condições de trabalho eram ruins e as condições de vida nas senzalas também era muito difícil, a alimentação muito ruim, por isso essa expectativa de vida tão baixa. Lembrando que a expectativa de vida no trabalho, então, a partir do momento que esses escravizados ele começava a trabalhar nessas regiões, na maioria das vezes, de 10 a 15 anos depois, ele acabava morrendo, devido a essas condições aí, ok? Trabalho no interior das casas. No interior das casas, seja no meio urbano ou rural, os escravizados domésticos experimentaram outra rotina de trabalho. Com alimentação mais elaborada, esses escravizados tinham por função realizar a arrumação da casa, cuidar das crianças, organizar as refeições e realizar pequenos serviços designados diretamente pelos seus senhores. Algumas vezes, infelizmente, observava-se a exploração sexual das escravizadas por seus proprietários. Então a gente tem dentro da casa dos senhores, aqueles escravizados que realizavam trabalhos domésticos, a gente tem aqueles que cozinhavam, que serviam, que cuidavam das crianças, a gente vai ter as amas de leite, que são aquelas escravizadas que alimentavam, os filhos dos senhores com o próprio leite, e a gente tem também, aí no texto citando, justamente a violência em que muitas vezes essas escravizadas que viviam dentro das casas sofriam, então elas muitas vezes, elas sofriam exploração sexual também, ok? Aluguel de escravizados, isso também acontecia, olha só. Havia também situações em que senhores de escravizados, por não conseguir explorar a forma de trabalho dos escravizados em sua totalidade, os transformavam em escravos de aluguel, que poderiam ser empregados em outras fazendas ou nas minas. O aluguel de escravizados constituía uma fonte de renda importante para os proprietários. Então, se você tinha lá um número de escravizados e você não ia usar todos, você alugava para alguém que ia usar. Então, isso também existia. Os escravos de ganho. Nas cidades, era comum também os escravizados de ganho. Esses ofereciam e emprestavam serviços diversos. Transporte de carga, barbearia, lavagem de roupas ou fabricação de remédios, por exemplo. Tomavam conta de pequenos comércios, vendiam alimentos, entre outros produtos.
geralmente repassavam boa parte do lucro aos seus proprietários e ficavam com uma pequena parte da renda da qual poderiam se alimentar melhor ou comprar sua alforria. Então isso acontecia, escravos que passavam o dia trabalhando e no final do dia voltavam às suas casas, davam a maior parte do que ganhavam para os seus donos e ficavam com uma parte. E acontecia de muitas vezes eles conseguirem comprar a própria alforria, comprar a própria liberdade. Ok? Agora então vamos às atividades, pessoal. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Durante o período colonial de 1530 a 1822 e do Império até a abolição, que foi em 13 de maio de 88, a mão de obra predominante no Brasil foi a de escravizados, africanos e seus descendentes. De acordo com o tipo de trabalho, enquanto a escravidão existiu, os escravizados eram chamados de... Então a gente tem, pessoal, agora no PET, um texto que fala exatamente o que estava escrito na parte anterior do PET, né? O PET nessa parte aí ele foi repetitivo, né? Mas eu vou ler junto com vocês, porque tem algumas informações que são diferentes, algumas informações que são novas e vão ser importantes para a gente fazer as atividades. Então vamos lá, olha só. Os escravos do eito, que a gente já viu, né? Que são aqueles que trabalham na área rural, e a gente vai ver que é os que trabalhavam nas minas também, olha só. Os que trabalhavam na agricultura. Vamos lembrar que a mão de obra escrava foi utilizada em larga escala nas plantações de cana-de-açúcar e nos engenhos de açúcar do Nordeste e de São Paulo, nas lavouras de algodão do Maranhão e no século XIX, nas lavouras de café da região Sudeste. Assim também eram chamados os que trabalhavam nas minas, que era o mais pesado de todos os trabalhos escravos. Então, os escravos de eito, aqueles que trabalhavam ou na área rural, né, nas plantações, seja de cana, de algodão ou de café, e também nas minas. E a mina era considerado o trabalho mais pesado, mais difícil. Os escravos domésticos, os que realizavam todas as tarefas domésticas, entre eles incluíam-se as amas de leites, as escravizadas que alimentavam com seu leite os bebês dos seus senhores. Ok? Então, a gente já falou sobre isso aí. Os escravos de ganho, e aí esse texto ele traz uma diferenciação entre escravos de ganho e escravos de ofício. Vamos ver a diferença entre eles. Olha só, escravos de ganho, aqueles que passavam o dia nas ruas, andando por todos os lados para vender aves, ovos, frutas, água, refrescos, cestos artesanais, velas, ou mesmo ficavam parados em algum lugar das ruas, vendendo frutas ou salgados e doces. Parte do dinheiro obtido era repassado aos senhores, o restante era usado para gastar com alimentação, vestuário, compra de ferramentas e, eventualmente, compra de alforria. Então, esses eram os escravos de ganho, que trabalhavam vendendo alguma coisa para os seus senhores, né? E agora os escravos de ofício, aqueles que exerciam um trabalho especializado, como ferreiro, pedreiro, carpinteiro, sapateiro, barbeiro, carregadores, trabalhadores de obras públicas, oleiros, parteiras. Alguns historiadores consideram os de ofício como um grupo dentro dos de ganho, porque muitos trabalhavam nas ruas e tinham que dar a maior parte do dinheiro que ganhavam para seus senhores. Então, né, os escravos de ganho e os escravos de ofício, eles estão no mesmo grupo. Os de ganho eram aqueles que trabalhavam, né, vendendo as coisas, e os de ofício é aqueles que conheciam tinham alguma habilidade, né, ou ferreiro, pedreiro, carpinteiro, entre outros. E por fim, aí, ó, escravos de aluguel, aqueles que eram alugados por seus senhores a terceiros para o desempenho das mais variadas tarefas. Para os escravizados, a vida nas minas e no campo era bem mais dura que nas cidades. Por isso, muitas vezes, a venda de escravizados urbanos para o eito era uma forma de castigo usada pelos seus senhores. Então, alguns escravizados, eles eram castigados sendo mandados para trabalhar na área rural, né? Bom, agora vamos à atividade aí, ó. Descreva as imagens e, por meio da descrição feita, finalize identificando qual tipo de trabalho escravo foi representado em cada uma das imagens. Então, tem uma imagem, está pedindo para descrever ela, né? Então, olha só, nessa imagem a gente tem o quê? Escravizados trabalhando na produção de açúcar, realizam trabalho pesado na agricultura. São os chamados escravos do eito. Então, a gente tem alguns ali carregando, né, a cana, outro ali moendo. Então, os trabalhos, né, os escravos do eito. E esses aqui é trabalho o quê? Doméstico, né? Escravizados trabalhando na casa dos senhores, realizando o trabalho doméstico. Então a gente tem aí, né, servindo, a gente tem também uma que tá meio que costurando ali, né? Provavelmente ela toma conta dessa criança aqui. Então são os trabalhadores domésticos aí, beleza? E o próximo, a gente tem aí alguns andando como se estivesse vendendo algumas coisas, né? Então, escravizados andando pelas ruas vendendo produtos. São os chamados escravos de ganho, ok?
O próximo, escravizados realizando um trabalho específico, são barbeiros, são os chamados escravos de ofício. Então eles estão aí, ó, fazendo a barba, cortando o cabelo aqui, né, e depois o dinheiro que eles ganhavam era normalmente passado para os seus donos, né, para os seus proprietários. Esse aqui, pessoal, é muito interessante, porque olha só, escravizados trabalhando na extração de ouro, inclusive são monitorados durante o trabalho, realizando, essa parte pode tirar, são monitorados durante o trabalho, são chamados também de escravos do eito. Olha só, se vocês verem, ó, eles estão trabalhando aqui e você tem umas pessoas aqui tomando conta, né, para que ele não roubasse nenhuma parte do ouro que ele pudesse recolher, ok? E por último, escravizados trabalhando no carregamento, possivelmente na região portuária. E aí a gente pode colocar eles como escravos de aluguel, né? Mas eles também poderiam ser outros tipos, né? Escravos de ganho também. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Ótima semana e até a próxima. Valeu!